Salve nação rubro-negra, está começando o terceiro episódio do NegoCast, o podcast da torcida do Vitória, o maior campeão do Nordeste. Hoje, como você viu aí no card, nosso tema é Vitória Sem Fronteiras, como é torcer por Vitória longe de Salvador. E aí, para bater esse papo, hoje a gente tem aqui Fernando. Salve nação rubro-negra. Leandro Santiago, saiu dos bastidores hoje e veio para os microfones. Dá o salve aí, Leandro. Enfim, família rubro-negra, saudações rubro-negros e rubro-negras. Isso aí, quem tá dando a força hoje nos bastidores é Davi e Ramon. Então é isso, como nosso tema é torcer para o Vitória longe de Salvador, a gente trouxe como convidados hoje, primeiramente Neto Ficina, diretamente de Aracaju. Fala galera, beleza? Salve, salve nação, saudações rubro-negras a todos. Isso aí, e Thiago Bittencourt, diretamente de Brasília. Beleza a todos, obrigado pelo convite, vamos falar de Vitória. Então, Thiago, vamos começar por você que mora em Brasília, como é essa experiência de torcer para o Vitória a tantos quilômetros? Na verdade, vamos começar do começo, né? Você mora em Brasília há quanto tempo? E aí, como é isso, torcer para o Vitória pela TV? Aí não tem times que costumam enfrentar o Vitória com constância, né? O Vitória não está sempre aí em Brasília jogando. Como é essa relação de amor à distância? Olha, quando eu vim para Brasília em 2014, uma das coisas que eu fiquei pensando foi, porra, como é que eu vou largar o Barradão? Como é que vai ser a falta do Barradão para mim? Eu tinha um grupo de amigos, ainda tenho um grupo de amigos, mas esses amigos, eles faziam churrasco nos jogos de fim de semana no Barradão. Então, se o jogo era 4 da tarde, a gente chegava 11 da manhã, tinha uma barraca certa para ficar, e, enfim, fazia o churrasco e ficava o dia todo lá. Como é que seria isso, né? Fiquei pensando, pô, o Barradão, né? Minha segunda casa, cara. Tô lá toda semana. Aí quando eu vim para Brasília, eu fui tentando movimentar, conhecer quem são as pessoas, quem eram os torcedores do Vitória aqui, né? Eu já conhecia uma pessoa que morava aqui, que era torcedora do Vitória, conheci um outro no bar, que era um dos caras que movimentavam aqui já um pouquinho, há algum tempo atrás, e a partir daí, dessa experiência, criamos um grupo de WhatsApp e fomos juntando gente. Fomos colocando, cada um vai colocando o torcedor do Vitória que conhece. E aí, no meio de outubro de 2014, surgiu o Vitória Candango. E essa experiência do Vitória Candango, ela facilitou muito, porque a gente passou a assistir aos jogos com outros torcedores. Então, podemos dizer que era a criação de um mini Barradão, guardado as suas devidas proporções, mas era um novo Barradão que surgia ali nas nossas mentes, nos nossos corações. Esse encontro em todos os jogos passou a ser uma coisa rotineira, era praticamente uma obrigação a gente estar junto. Eu não conseguia mais, as pessoas não conseguiam mais assistir aos jogos em casa sozinho. Então, essa experiência eu acho que foi extremamente positiva. Para mim, porque também eu estava chegando, não conhecia tanta gente, fui ali me enturmando e mantendo ali o convívio com baianos, o sotaque ia se mantendo, ia sendo preservado, as histórias que só a gente entende, né? Nossa forma de viver do baiano, e especialmente do torcedor do Vitória. Então, isso foi muito importante. Essa ausência, é claro que ela ainda existe, né? Essa falta que a gente sente, mas estar junto com outras pessoas torna aquilo tudo mais fácil. A gente, quando está junto, está assistindo o jogo, estava assistindo o jogo, a gente estava vibrando como se estivesse no Barradão, ou como se estivesse no estádio onde a Vitória fosse jogar. Então, o que eu posso dizer é que estar junto facilita muito e preserva o sentimento de torcedor. A gente conhece muita gente que é torcedor, torcia quando morava na Bahia, mas já não está tão ligado àquilo, às vezes torce para outro time, ou não tem aquela paixão, não quer se envolver tanto, tem um limite, o que a gente chama de engajamento, né? Então, facilitou. Conhecer essas pessoas todas e formar um grupo coeso facilitou muito para ser torcedor do Vitória fora de Salvador. Deixa eu passar para o Neto agora. Neto, você mora em Aracaju, não tem essa questão da distância tão grande quanto Thiago, né? E aí, como é que funciona para você essa relação? Você consegue vir ao Barradão assim nos jogos mais importantes? Ou, enfim, como é essa relação? Como é que funciona? Cara, quando eu vim morar aqui em Aracaju, em 2009, eu vim para estudar. Eu sempre morei no interior da Bahia, sempre morei ali entre rios, Alagoinhas, ia sempre ao Barradão com meu pai, os amigos. Então, assim, era bem assíduo, né, desde pequeno, até porque sempre tive
um dos maiores ídolos que me fez torcer e ser aquele torcedor de carteirinha desde criança pro Vitória, que é Flávio Tanajura, né? E assim, quando eu vim morar aqui, eu perdi um pouco dessa paixão devido à situação. O sergipano, ele é muito vinculado ao futebol carioca, o futebol local, assim, não tem tanta visão, eles não movimentam tanto, e meio que eu fiquei um período, um hiato de uns 2 a 3 anos, um pouco afastado. Como na época minha noiva morava em Feira de Santana, eu ia sempre para feira, então eu ia muito para Salvador. Eu conseguia fazer esse bate e volta aí do Barradão sempre que possível. E em 2015, cara, 2015, quando eu conheci uns torcedores do Vitória aqui em Aracaju, em um bar, eles tinham um pequeno grupo, eles se reuniam para assistir, e aí eu vi que aquela emoção, eles eram muito família, e aquilo agregava, e assim, eu me sentia muito solitário aqui em Aracaju, justamente por isso, porque eu não tinha contato com a minha cultura. E aí, a partir do momento que eu conheci o pessoal da Vitória Aracaju, que era a primeira torcida, não sei se era o primeiro nome, eu me senti mais em casa, comecei a frequentar, e aquilo foi se tornando uma coisa corriqueira, em que todo jogo do Vitória eu me sentia na obrigação de estar ali, porque eu me sentia bem, era um momento de resenha, de brincar. E aí foi ficando sério esse movimento. Em 2016 eu conheci o grupo atual da Vitória Ju, depois do Bavi, da final. O pessoal assistia um bar aqui, cara, e o bar era muito bagunçado, tinham vários telões e eram vários jogos ao mesmo tempo, e como nós, baianos, né, nossos times não são tão visados quanto os times do Rio, o time de São Paulo, eles deixavam a gente nas piores TVs, nos piores espaços, e isso dificultava, né, o pessoal que tem família, que tem filho, que quer levar, o pessoal ficava meio acanhado justamente por isso. Então, a partir de 2016, um grupo de amigos acabou formando uma administração, né, da Vitória Ju, e aí começaram a tomar decisões, a tentar procurar melhores locais para reunir a galera, e assim foi surgindo o movimento. Depois do Bavi. A gente começou a fazer churrascos e um rapaz aqui que a gente chamava Churras do Coroa. O Coroa virou Vitória, a gente colocou adesivo do Vitória no trailer dele, e tem um colega da gente de Salvador, Michel, que faz parte da Vitória Churras, que foi um dos caras também que mais ajudaram nessa criação da torcida, assim, propriamente dita, né? Nesse foco atual da torcida que é hoje. E a partir daí a gente foi conseguindo mobilizar mais gente, apesar de que a dificuldade aqui é absurda. Então, cara, acredito que foi isso. Hoje eu me sinto em casa, hoje eu tenho uma família, que é a família do Vitória aqui. Hoje a gente consegue mobilizar o grupo para poder ir para Salvador algumas vezes no ano. A gente consegue assistir todos os jogos, ou a grande maioria. A gente consegue viabilizar aqui locais para assistir. A gente consegue torcer, a gente consegue fazer bagunça, consegue fazer barulho e consegue mostrar a nossa força fora de Salvador. Neto, e assim, a gente que mora num lugar que, como você falou, é muito dominado pelos clubes do Rio, né? Aqui em Brasília também eles têm muita força. A gente precisa desse local, assim, que abrace também a nossa torcida, né? Eu acho que foi muito importante, por exemplo, com o surgimento da Vitória Candango, que a gente passou a assistir os jogos num bar que priorizava a nossa torcida. Sabe, o Thiago acompanhou também essa luta de, tipo, a gente tem que ter a melhor TV, a gente tem que ter o áudio do jogo do Vitória e não dos outros, sabe? A gente tem que pendurar nossas bandeiras no bar, assim, o bar tem que criar uma identidade rubro-negra, ele tem que ser um pequeno barradão, né, na cidade, assim, para o torcedor se sentir à vontade, para o torcedor poder torcer, gritar, puxar os cantos, sabe, se identificar com o Vitória ali, né, com o jogo do Vitória. Se esse espaço que abraça o torcedor do Vitória não existe, aí entra o famoso conceito do vitorismo, que Leandro pode falar um pouco aí pra gente o que é o vitorismo, que é um pouco do que Neto falou aí no trailer do Coroa. Fala aí, Leandro, sobre o vitorismo, rapidinho. Na verdade, eu tô me segurando um pouco. Primeiro, saudações rubro-negros a todos. É a primeira vez que eu tô participando efetivamente do NegoCast.
Mas estou me segurando muito porque eu tenho fama de prolixo, né? Não só nas redes sociais, mas acho que pessoalmente eu sou uma pessoa que tem dificuldade de conter a fala. E por isso eu tô meio que ouvindo assim, os depoimentos, até porque o protagonismo do episódio hoje é da galera que não mora. Apesar de até voltar lá no início, quando o Wallace começou a introduzir o programa, tanto ele quanto eu, inclusive, eu moro em Simões Filho, ele mora em Lauro de Freitas, que apesar de fazerem parte da região metropolitana de Salvador, também não é tão contemplada pelas coisas do clube. Mas o vitorismo, basicamente, o que a gente fala de forma costumeira a respeito de propagar as ideias do Vitória, a respeito de fazer a torcida entender a identidade do clube, fazer a torcida perceber que tipo de clube que a gente torce. Mas o vitorismo fica um debate para um próximo programa. Na verdade, eu queria ouvir do Neto, tanto do Neto quanto do Thiago, que eles falassem um pouco com relação à questão da cronologia. Tem muito tempo que eles percebem essa dificuldade de torcer para o Vitória fora de Salvador, né? Se tem algum momento que eles perceberam que isso melhorou, ou que foi melhor articulado. Essa coisa da cronologia, desde quanto tempo que eles torcem, eles se encontram torcendo fora de Salvador, e se eles perceberam que houve alguma evolução de lá para cá, nesse período em que eles começaram a se articular um pouco mais. Desde que surgiu a Vitória Ju, em 2008, acho que com um grupo de 8 pessoas, eles já relatavam situações absurdas de TVs horríveis, como mencionado anteriormente aí, né? Você falou 2008, Neto? 2008. Foi um grupo de 8 pessoas e acho que posso até citar o nome das pessoas aqui. É Carlinhos, que ele já foi até cônsul do Vitória, aqui em Aracaju, foi eleito cônsul do Vitória. Raquel, Charles, Theo, Jorge e Robson. Todos moravam aqui, alguns acho que não moram mais. E aí foi migrando. E desde 2008, eles relatam que tem sempre essas dificuldades. E depois que quando eu comecei a fazer parte da administração, do grupo que organiza, da organização, na verdade, o maior empecilho que a gente enfrenta hoje aqui em Aracaju é o local. A gente já migrou de vários bares, muito pela questão do espaço. A gente não conseguia ter um local adequado, a gente às vezes tinha bastante preconceito com baiano, enfim, diversos fatores que faziam a gente migrar de bar direto. Tanto que hoje a gente conseguiu achar um local, mas que não agrada, nunca vai agradar todo mundo, né? Mas a gente tenta fazer o melhor para tentar agregar o máximo de baianos, torcedores do Vitória aqui em Aracaju. O maior problema que a gente enfrenta hoje é a questão do local e a questão da transmissão. Eu acho que isso aí é o que pega, é o X da questão. É difícil torcer para o Vitória morando fora, tendo, eu acredito que 10, 15% do que um time do eixo Rio-Sul, Rio-São Paulo tem. E você, Thiago, o que você tem a dizer sobre isso? Eu estava ouvindo o Neto falar da Vitória Ju, né, do grupo que originou a Vitória Ju, e aí eu fui procurar nos meus acervos aqui, nos meus arquivos aqui, e eu tenho foto é o chamado Grupo de Aracaju. Ele falou Raquel tá na foto. São fotos de 2010. Então você vê que naquele momento já tinha reuniões, né? Só que naquele momento não tinha uma organização maior fora do estado, ou uma captação de torcedores tão grande, talvez por indicação. Como eu falei, eu tô aqui em Brasília desde 2014, e esse trabalho foi sendo feito para a gente realmente formar um grupo de amigos, uma família. Então a gente juntava realmente, em alguns determinados jogos mais festivos, esposas que geralmente nem gostavam de futebol ou não tinham tanto apego, crianças. Essa era, inclusive, uma das nossas preocupações, que a gente estivesse em bares, em locais e que tivesse uma receptividade para a criança, um parquinho, alguma coisa que ela pudesse se entreter, que tivesse para as esposas também, que às vezes não curtiam futebol, muitas gostam, inclusive, mas algumas que não curtiam, mas que elas pudessem se entreter de alguma outra forma. Então essa era uma preocupação da gente frequente, e como eu falei, fizemos muitas festas para poder manter esse vínculo. Ano passado comemoramos 5 anos, já numa fase não tão boa assim. Eu também terminei me afastando um pouco da organização do Vitória Candango, porque minha filha nasceu e aí uma loucura na minha vida, mas realmente o Vitória Candango fez toda a diferença. Como torcedor do Vitória, fez toda a diferença para muita gente aqui. A gente tem exemplos tem um torcedor, Jailton,
que ele é cadeirante, e ele conheceu a gente num jogo em Goiânia. A gente foi de ônibus, ele chegou lá com o carro dele, e ele fez assim, pô, onde é que vocês moram, onde é que vocês se reúnem, quem são vocês? Desde então, cara, esse cara vai a todos os jogos assistir com o Vitória Candango, entendeu? Você vê, o cara que é cadeirante, faz um esforço porque ele sabe que ali é a família dele, pô. Aquilo é a família dele, entendeu? Eu falei que hoje eu sou casado, tenho uma filha, mas quando eu não tinha isso, a minha família era o Vitória Candango. Então toda a diferença que faz na vida da gente, não só para o futebol, mas para a saúde mental da gente também. Acho que o Vitória Candango foi até assim importante para me ambientar a Brasília, sabe? Porque eu cheguei na cidade que eu não conhecia ninguém, uma cidade que assim ela tem uma fama, as pessoas são um pouco mais frias, não todas, obviamente, mas existe essa distância, está chegando num lugar novo, você não conhece ninguém, e quando você se aproxima de pessoas que têm a mesma cultura que você, sabe? Que compartilham da mesma vivência, que vai fazer o caruru de São Cosme e Damião em setembro, sabe? Que vai comer amendoim cozido no São João. Então, essas pequenas coisas, assim, unem as pessoas, mais até do que, claro, o futebol é o chamariz, é o principal, mas isso também faz parte da Vitória Candango, sabe? É um pouco da baianidade aqui em Brasília. Eu queria registrar essa fala, tanto do Thiago, o depoimento do Thiago, a troca com o Neto também, desse depoimento, o próprio fechamento agora com o Fernando, registrar que a gente está visualizando aqui, né, nos bastidores, uma imagem de torcedores rubro-negros em Aracaju, com a frase, essa é a verdadeira identidade, né, a verdadeira identidade, grupo de Aracaju, com alguns rubro-negros e rubro-negras, e dizer que eu acho que isso que dialoga com o que a gente brinca com o vitorismo, né? A gente precisa entender qual é o ponto que o Vitória, o ponto de intersecção que o Vitória faz com os torcedores, com sua identidade propriamente dita, enfim. Então, só para associar essa galera que está ouvindo, né, a comunidade rubro-negra que está nos escutando, dando esse privilégio de ouvir o NegoCast, o que é que faz esse clube centenário continuar pulsando nos nossos corações? A gente está vendo aqui as imagens e vê uma galera organizada em Aracaju, falando do Vitória, e os depoimentos tanto do Thiago quanto do Neto e o reforço do Fernando é o que mantém essa chama de comunhão entre rubro-negros, né? E não só em Aracaju, eu vou até passar a palavra novamente para Thiago, para ele falar um pouco, ele que é um dos organizadores, né, da rede Vitória Sem Fronteiras. Então, Thiago, já vamos entrando aí no próximo ponto. Fala um pouco para a gente, explica aí esse processo, como foi e o que é a rede Vitória Sem Fronteiras. Bom, Vitória Sem Fronteiras foi uma iniciativa que surgiu da experiência do Vitória Candango em junção com outras torcidas pelo Brasil. Primeiro que do Vitória Candango, com a força que ela surgiu, pessoas de outros locais do Brasil, elas começaram a se organizar. A própria Leões do Recôncavo foi um exemplo, o Vitória 40 Graus, do Rio de Janeiro, existia uma torcida em São Paulo chamada Leões da Garoa, que terminou se transformando na Vitória Sampa de hoje, também por essa experiência. Então, a Nego Jampa da Paraíba existia, mas estava meio desagregada, voltou a ter força. Então, foi uma coisa que naquele momento terminou juntando essas diversas pessoas. E aí a gente viu que a gente podia requerer, que havia campo para o Vitória explorar, né, comercialmente, vender produto para essa galera de fora, que é carente. Você não acha camisa do Vitória, qualquer outro produto Vitória em Brasília. Você vai achar um chaveirinho na Feira da Torre, mas você não vai achar camisa do Vitória, por exemplo. Então, existia essa necessidade do Vitória poder explorar comercialmente, sócios, muita gente se tornou sócia do Vitória, pelo menos aqui em Brasília, por conta dessa união, por conta dessa experiência. Então, isso foi, essas pessoas foram se juntando e surgiu o Vitória Sem Fronteiras, que era uma organização de torcedores, e a gente às vezes não gostava de chamar de torcida, mas eram basicamente torcidas, que não eram torcidas organizadas de estádio, né? Não tinham aqueles cânticos, não tinha aquelas coisas. Eram torcidas que assistiam, que se reuniam para assistir na frente da TV. E a gente foi se organizando e foi se apresentando a torcida do Vitória em geral, ao Vitória, e dizendo assim, olha assim, aqui, fora da Bahia, tem torcedor do Vitória, olhem pra gente.
E daí que veio essa situação de várias ações do Vitória, de chegar aqui em Brasília, por exemplo, chegar a elenco. Eu me lembro de um jogo em Goiânia que teve aniversário de Guilherme Matos, aquele zagueiro, e a gente fez uma camisa para ele e cantou parabéns no hotel com ele. Entendeu? Lá o grupo estava lá e teve uma apresentação do marketing do Vitória. Muita gente se associou na hora, porque naquele momento, quem era sócio, a gente conseguiu pleitear que, pô, eu sou sócio do Vitória. Eu não recebo, eu não vou para jogo, não vou para Barradão, tô pagando porque eu gosto do Vitória. Então, no dia que o Vitória jogar aqui nos arredores de onde eu moro, eu queria ter o acesso, ter o ingresso para poder ir no jogo. E a gente conseguiu naquele momento, e algumas torcidas conseguiram isso. Então, isso fez uma diferença, porque foram várias ações. A gente, quando tinha Bavi, jogo grande, jogo assim, que várias torcidas se reuniam para assistir, a gente fazia divulgação na mídia, né? A gente mandava um release para o Vitória e para vários sites, imprensa esportiva, e dizia assim, ó, no Brasil todo temos essas reuniões de torcedores do Vitória. Pense aí que 20 e poucas torcidas do Vitória, grupos de torcedores do Vitória pelo Brasil se reuniram para assistir aos jogos. De Manaus, de Boa Vista, ao interior da Bahia, enfim. Então, isso fez toda a diferença. Foi um momento, um auge ali do grupo e fez toda a diferença para muita gente. E fez as pessoas dizerem assim, eu moro nos Cafundós do Judas, mas eu sou Vitória. Eu não sou Flamengo, eu não sou Corinthians, eu sou Vitória. E tem um monte de gente que está aqui comigo que é Vitória. Isso faz toda a diferença. Ainda nesse assunto aí, Neto, você aí em Aracaju, você falou que a galera aí tem muito essa coisa com os times cariocas, né? A gente sabe muito bem por que isso acontece, devido a quê. Mas e aí a galera que é Vitória? Eu falo da galera de Aracaju, os aracajuenses, eu acho. Essa galera que é Vitória, enxergam Vitória como um segundo time? Como é essa relação aí? São aracajuanos, dizendo aí, né? Aracajuanos. Então, no mercado que eu trabalho, na construção civil, muitos funcionários, eles percebem que eu tenho um amor muito grande por Vitória, tanto que eles sempre perguntam, você é Vitória, mas e fora da Bahia? Eu sou Vitória. Fora de qualquer lugar, eu sou Vitória em qualquer lugar do mundo. E eles percebem que o amor que eu tenho pelo clube é muito grande, a ponto que eles entendem que a gente não precisa torcer para outro time, independente de situação financeira do clube, de situação do futebol de momento, enfim. E eles percebem isso quando a gente está reunido, quando nos reunimos nos bares, que eles veem que nós temos bandeira, camisa, boné, compra fogos, assim, a gente faz uma festa mesmo. E como o Thiago falou aí, né, complementando a fala dele, depois que surgiu a Rede Sem Fronteiras, eu acho que deu um up muito grande nessas torcidas de fora do estado. E a gente conseguiu agregar muito. E eu acredito que na época, se tivessem ocorrido algumas ações em prol dos torcedores de fora, hoje o Vitória teria uma visão. Hoje as pessoas veriam o Vitória de uma forma diferente. Pronto, Neto, já vamos aproveitar que você entrou nesse ponto, e já vamos seguir aí. Você, que tem todo o local de fala, né, nesse assunto, o que você, enquanto torcedor do Vitória à distância, você que mora em Aracaju, o que você acha que o clube, enquanto instituição, poderia fazer, que tipo de atitude o clube poderia tomar, tanto para aproximar, manter essa aproximação sua enquanto torcedor, manter essa paixão acesa, quanto para aproximar novos possíveis torcedores aracajuanos. Agora eu sei como é que fala. A gente estava discutindo isso no grupo da organização até ontem, e o pessoal estava comentando sobre essa situação. Por exemplo, agora estamos passando por uma pandemia, e o Sou Mais Vitória, ele concede descontos em algumas redes, inclusive tem rede farmacêutica, mas que fica vinculada só a Salvador. Então, eu acho que esses descontos, esses benefícios que o Sou Mais Vitória ele dispõe para a torcida, poderia abranger para a torcida em geral, em outros estados.
né? Eu acho que isso aí seria um dos pontos chaves para poder tentar trazer o torcedor a se tornar sócio, né? Outro ponto que eu acho bastante importante é a questão de venda de produto licenciado. A gente sofre muito com isso. Muito, muito mesmo. A gente não tem. A gente chega em uma loja de shopping aqui, uma mega loja que tem em várias cidades aí, Brasil afora, e a gente não consegue achar a camisa do Vitória. Raras são as camisas quando tem camisas grandes, camisas pequenas demais, não cabe. Enfim, eu acho que isso também era uma situação que o clube poderia melhorar. E tudo isso é em benefício do clube, porque se você tem um produto, se você tem o benefício, tudo isso traz o torcedor para perto. Por mais que a gente esteja longe, mas a gente sente, né, que tem um pouco do clube, mesmo à distância. Entendi. E, Thiago, o que você acha também nesse sentido? Você que mora ainda mais longe, né, do que Neto, o que você acha? Você já comentou aí algumas ações institucionais, como essa ação do hotel, achei muito interessante, inclusive. Eu queria que tanto você quanto o Fernando, que também mora em Brasília, comentassem o que vocês acham, né? É a mesma pergunta que eu fiz para Neto, que o clube, enquanto instituição, poderia fazer para aproximar esses torcedores tão apaixonados, mas que, por morar longe, acabam não conseguindo usufruir dos benefícios, por exemplo, do plano de sócios do clube que eles torcem, cujos benefícios, a maioria deles, são voltados para estabelecimentos, enfim, aqui de Salvador, quanto para ir para o estádio, que é o Barradão aqui em Salvador também. Então, de que forma você acha que essa relação poderia ser um pouco mais produtiva para ambos os lados? Então, eu queria fazer uma pergunta para vocês. Algum de vocês usa os descontos em lojas, em redes que o Sou Mais Vitória dá? Cara, eu não. Assim, eu já dei uma olhada no site, são os descontos assim bastante específicos e bem genéricos, assim, específicos no sentido de lojas muito específicas, tipo uma loja do ramo de óticas, sabe? E muito genéricos, assim, tipo 5% de desconto em óculos de grau, sabe? E eu só usei uma vez, que foi o de uma clínica que dizia que sócios do Vitória teriam desconto nos exames. E aí eu cheguei lá na clínica, falei que eu era sócio do Vitória, e aí a mulher falou que na hora ela daria o desconto lá. Mas assim, foi só eu mostrar o cartão dentro da carteira. Então qualquer pessoa que chegar com um cartão emprestado do Sou Mais Vitória consegue o desconto, pelo menos nesse estabelecimento. Então assim, não é necessariamente um desconto para o sócio do Vitória, é um desconto para quem chegar na instituição, no estabelecimento com esse cartão. Mas é isso. Eu acho os descontos bem genéricos assim, e além de genéricos, eles, apesar de genéricos, eles são numerosos, né? E muita gente muitas vezes não sabe que eles existem. Bom, ninguém aqui diz que usa esses descontos. Então, se isso não é uma coisa tão interessante para vocês que moram em Salvador, também não vai ser para a gente que mora fora. Não é isso que vai atrair o torcedor do Vitória. Eu citei uma ação aqui. Eu não vou a Barradão com frequência. Quando o Vitória jogar aqui em Goiás, que é aqui do lado de Brasília, porra, eu queria ter o acesso garantido. Até porque eu não posso ir para Goiás e comprar o ingresso e voltar para depois ir de novo para o jogo. Eu queria ter o acesso garantido. Só que isso não é de graça. Isso não é de graça. O Vitória não está fazendo um favor para a gente quando está fazendo isso aí. O Vitória tem que fazer as ações dele com vista em angariar sócios torcedores de fora de Salvador, que também querem ser sócios. Entendeu? Então, o Vitória tem que pensar num plano que seja específico para esse sócio torcedor. Eu estava vendo, quando eu cheguei em Brasília, eu fiz uma pesquisa aqui no órgão chamado Codeplan, que é um órgão que faz o censo, digamos assim. Existiam aqui, segundo o cálculo deles, naquele momento, quase 2.000 torcedores do Vitória, aqui. Uma vez eu tive uma reunião com o diretor de marketing e falei isso, ele ficou assim, pô, é mesmo? É sério? Pois é. Então, há campo para buscar. Se as outras capitais, pelo menos as capitais de outros estados brasileiros, tivessem uma organização nesse sentido, teria muita gente para se associar. E esse torcedor, ele quer se aproximar do Vitória. Enquanto o torcedor de Salvador, ele às vezes está retado com Vitória e deixa de ir para o estádio, o torcedor ele quer se aproximar do Vitória, o que está fora. Ele quer ser sócio, mas ele quer ser olhado também. Entendeu? Então tinha que ser pensado alguma coisa para esse torcedor. Eu espero que
que seja, que volte. Eu me lembrei também de uma entrevista, eu falei dessa questão dos descontos, eu me lembrei de uma entrevista com o Eric Bastos, que foi do marketing do Vitória. Eu fiz uma entrevista com ele quando, na época que eu era do Barradão Online, que era um site voltado para o Vitória, há muito tempo atrás. E aí, a gente perguntou, e esses descontos aí, como é que é? Na época não era nem Sou Mais Vitória, na época era Vitória Mania. E aí, deu certo esses descontos? Não, a gente percebeu que as pessoas não sabiam ou não carregavam a carteira, então elas não estavam familiarizadas com aquilo. Não é isso, efetivamente não é isso que vai atrair o torcedor do Vitória. A gente tem que pensar em como encantar esse torcedor. E como eu falei, não é de graça, é para render mais sócios para o Vitória. Quer dizer, agora nesse momento não está tendo jogo, Vitória não está tendo renda. O que ajuda a manter a saúde financeira do Vitória? É o sócio torcedor. Eu tô há, sei lá, 12 anos como sócio do Vitória. Renovei já para mais um ano. Entendeu? Então, e se tivesse na pandemia, já sabendo, eu renovaria do mesmo jeito. É isso que tem que ser pensado. É isso, Thiago. Eu acho que o problema é que existe uma visão institucional do sócio torcedor como uma pessoa que paga um valor para garantir o acesso dele ao estádio, sabe? E nada além disso também. E essa cultura precisa ser mudada de dentro do Vitória para fora, entende? Porque é isso, como você falou, você mora em Brasília, né? Tu mora em Aracaju, o Fernando mora em Brasília também. Precisa ter algo a mais, para além do amor ao Vitória, para atrair novos torcedores, porque se o único benefício de ajudar o clube for realmente acesso ao Barradão, as pessoas têm outras prioridades, né? As pessoas, é isso, tem que ser uma relação de troca. Não pode ser uma relação pautada principalmente e somente no amor ao clube. Clube esse que não faz esforço, registre-se, não faz esforço para estabelecer um melhor relacionamento, principalmente com esse torcedor que mora tão longe de Salvador. Mas, Fernando, você não falou. Eu já tive a oportunidade de conversar com o diretor de marketing de outra gestão, né, não da gestão atual, e ele me falou que 97% dos associados naquela época, mas vamos supor que a projeção tenha se mantido até hoje, 97% dos sócios torcedores eles residem em Salvador e região metropolitana. Então, nos números de hoje, que o Vitória tem quase aí 11, 12 mil sócios, isso daria umas 300, 400 pessoas, 400 sócios torcedores residindo fora de Salvador. Então, assim, o pouco dinheiro, pouco orçamento que já tem nesse marketing, muito provavelmente é direcionado aos 97%. A gente consegue entender isso. Mas existe muita coisa que pode ser feita que não tem um custo tão elevado assim, que poderia ter um retorno. Como o Thiago falou, a gente já fez campanha aqui que deu 20, 30 associados. O torcedor pedindo para o torcedor se associar, sabe? Sem o clube se envolver nessa história. Então, assim, hoje a gente vê, por exemplo, ações de outros clubes com torcedores do interior ou torcedores de fora, que são ações que não custam tanto, mas que trazem um retorno, sabe? Às vezes você dá um desconto no plano de sócios para os torcedores de uma cidade específica grande da Bahia que está completando aniversário ou alguma coisa do tipo. Não é uma coisa que você precisa gastar, sabe, uma ação milionária para fazer esse tipo de situação. Acho que o clube precisa se aproximar das torcidas, entender um pouco as necessidades que ela tem e tentar construir um produto sobre isso. Até hoje a gente não tem um produto no sócio, né, um plano do sócio-torcedor para o torcedor que reside fora. O plano bronze é assim. Não, o plano bronze não é assim. Sabe, o plano bronze não tem nenhuma vantagem para o torcedor que mora fora. O torcedor que, como o Thiago falou, quer ver o jogo dele quando é perto da cidade dele, ou quer ter direito a entrar pelo menos 2 vezes no ano no Barradão, sabe? Tem vários benefícios que poderia ter. Neto comentou que é difícil de conseguir a camisa do Vitória, mas o Vitória sequer tinha um site oficial. Eu acho que ninguém aqui de cabeça sabe o site oficial do Vitória, a loja para comprar. E uma loja online, todos os grandes clubes hoje tentam potencializar em cima disso. É uma coisa de custo muito baixo e que agregaria muito qualquer pessoa poder comprar. Um jornalista de outro estado que queira fazer uma matéria do Vitória compra a camisa, sabe? Alguém que se identifica, que é fã, pode comprar também, chega em casa pelos correios. Quer dizer, é uma coisa que é baixo o custo de fazer uma loja virtual.
para um clube como o Vitória é muito baixo. Hoje até acredito que tenha, mas não se divulga, não se cria cupons específicos para datas especiais, sabe? Várias coisas que poderiam ser potencializadas e que o clube, infelizmente, não consegue trabalhar. Não sei se devido à realidade financeira que passa, mas acho que tem coisas que não demandariam tanto do orçamento do clube, sabe? Olha só, existe um negócio chamado sistema de reciprocidade, certo? Então, quando eu digo assim, pô, eu quero ter o acesso garantido quando o Vitória vier jogar aqui, vamos dizer, Vitória e Goiás, vai jogar aqui em Goiânia, certo? Entra um marketing em contato com o outro e diz assim, ó, vão tantos torcedores do Vitória aí para Goiânia. Me dá tantos ingressos aí. Quando o Goiás vier jogar em Salvador, eu dou tantos ingressos para os seus torcedores. O Vitória já fez isso. Só que fez isso como uma lei liberalidade. Não era exatamente um direito garantido do plano. Isso tinha que ser assegurado. O torcedor vai se sentir prestigiado dessa forma. Quando o torcedor que está fora sabe, olha, quem é sócio, mora em Brasília, e quando o Vitória vier jogar por aqui, vai encontrar os atletas, a delegação, e vai lá ter um papo com a galera, vai tirar foto. Rapaz, isso para o torcedor é um negócio de outro mundo. Eu perdi um pouco disso. Eu confesso que eu perdi um pouco desse encantamento, com todo o meu envolvimento com as coisas, sou jornalista também, estive lá dentro. Enfim, eu perdi um pouco isso, mas para o torcedor encontrar o atleta que ele vê na televisão, o cara que é o goleador, isso para vocês aí que estão em Salvador, é assim que funciona. Imagine para quem está fora. Isso não custa muito, só custa pensar. Sim, e assim como a loja que Fernando falou, é uma coisa é um investimento, né, de custo baixo e com um grande potencial de retorno, sobretudo financeiro, mas para além do financeiro, esse retorno de prestígio mesmo por parte do torcedor, né? Neto queria falar alguma coisa, fala aí, Neto. Só complementando o que o Thiago falou e o que Fernando falou também, para vocês terem ideia, o ano passado, 2019, no início do ano, a gente estava passando por um período bastante turbulento. O time não vinha bem e teve um jogo aqui em Aracaju contra o Confiança. Ninguém queria ver jogador, tava todo mundo pirado com a cara de treinador, enfim. E a gente propôs à diretoria de marketing fazer pelo menos uma reunião, algo do tipo, mas como não tinha clima, eles conseguiram os ingressos para assistir o jogo para todos os sócios que moravam aqui em Aracaju ou no estado de Sergipe. E eles conseguiram fazer isso aí de uma forma tão rápida. Eles conseguiram pegar a lista, conseguiram verificar quem morava fora. Todo mundo foi contemplado, todo mundo que morava aqui. Foi uma coisa bastante organizada, uma coisa rápida, uma coisa de 2, 3 dias para fazer. Então, assim, não tem dificuldade. A dificuldade é o clube quem cria. E isso motivou bastante o torcedor, que estava revoltado com o time e a galera lá na chuva. A gente conseguiu ganhar boné de brinde, conseguiu ingresso e ainda conseguimos fazer de 20 a 30 associações nesse dia, quer dizer, numa situação daquela. Então, eu acho que é muito fácil o Vitória tentar melhorar isso para o torcedor de fora. Eu queria fazer um depoimento, apesar de não me colocar no mesmo patamar, vou usar o conceito que vocês estão falando aqui no episódio do podcast, lugar de fala. Tenho problemas com esse conceito, mas enfim, vou usar esse conceito. Apesar de não estar no mesmo lugar de fala do Neto, do Thiago, do próprio Fernando, a gente, por morar na região metropolitana de Salvador, já tem um tempinho de praça também, de acompanhar o Vitória aqui em Simões Filho. Sempre morei em Simões Filho, tem mais de 25 anos que eu moro aqui. E eu queria contribuir com esse debate no sentido de que o Vitória nunca fez tanto esforço. E aí eu entendo que existe o momento do clube, o momento do time, do clube financeiramente, estruturalmente, politicamente, do time em campo, que de acordo com o rendimento, de acordo com o desempenho do time em campo, essa infraestrutura, esses investimentos, essa visão de abocanhar, né, os nichos aí do interior, de fora do estado, da torcida também aumenta. Mas assim, independente dos momentos do clube, independente dos posicionamentos políticos das diretorias, independente do momento do time em campo, aqui em Simões Filho eu nunca vi nenhum esforço. E eu acredito que eu posso falar por UAU também, aí em Lauro de Freitas, em outros lugares da região metropolitana de Salvador. Então eu acho que carece um pouco, e isso aí também entra um pouco do que a gente conversa a respeito do vitorismo,
a respeito de se criar uma identidade rubro-negra, se reconstruir, se debater a ideia do que é o Vitória secularmente. Nunca houve um esforço mais enviesado para que o Vitória articulasse isso. E aí, me perdoem as pessoas que não gostam muito, mas eu preciso citar o rival, que nesse sentido vem fazendo algumas coisas interessantes. Eu acho que não é demérito nenhum para o clube como Vitória, para a sua torcida, ver coisas positivas acontecendo em outras esferas, que seja o rival, inclusive. Mas, enfim, falando como um soteropolitano, nasci em Salvador, mas moro há muito tempo na região metropolitana, nunca vi o Vitória se inclinar com relação a uma ação, uma loja, um amistoso. Aqui em Simão Círio tinha um estádio, até muito pouco tempo requisitado, enfim, nunca teve alguma coisa planejada, eu acho. E inclusive, o presidente deu uma entrevista, fez uma live recentemente para um segmento aí de análise e estatística, enfim, falando que essa não é uma política do clube. Ele não pensa em adentrar em outros espaços no interior, disputar a torcida dos clubes grandes do eixo, por exemplo, ir nesses lugares para disputar esses torcedores, porque ele acredita, segundo a tese do Paulo Carneiro, isso vai acontecer automaticamente, naturalmente, quando o Vitória começar a ganhar títulos, começar a crescer, o que eu acho que é uma antítese, uma coisa meio dúbia, mas enfim, só para fazer esse registro de que não se trata apenas de uma gestão, não se trata apenas da gestão Paulo Carneiro, não se trata apenas do momento do time em campo. Eu acho que carece um pouco de mentalidade do clube, de perceber que o Vitória não é mais um clube, né, de famílias, não é mais um clube de poucos, e ele precisa ser expandido para os outros lugares. Leandro, eu vou discordar de você. Eu citei alguns momentos aqui em que as diretorias se moveram, se manifestaram em prol do sócio-torcedor, do torcedor de fora. Vitória Candango existe desde 2014, desde que a gente se formou, a gente manteve contato com as diretorias de marketing, tivemos reunião, inclusive com o presidente. Já estivemos lá em Salvador e tivemos reunião, sim. Então, houve movimento. O que eu acho que não houve, e aí eu acho que há um problema do Vitória nos últimos anos, não só na questão do marketing, mas em várias coisas. O problema é que não há continuidade no trabalho. Falcão era presidente, saiu no meio do caminho, entrou Raimundo Viana, acabou Raimundo Viana, que pegou meio mandato, entrou Ivan de Almeida, que não completou um ano, entrou Agenor, depois de Agenor entrou Ricardo Davi, agora Paulo Carneiro. Então, isso é um prejuízo. A gente acha que não, é o que a gente está vendo hoje no país, né? Mas o impeachment é um prejuízo, é uma quebra institucional que é uma coisa, um impeachment. Não estou falando de um impeachment no Vitória, mas a saída de um presidente é a quebra de um trabalho, bom ou ruim, mas é um reinício de um trabalho. E aí gera todo um recomeço enfim. Então, a gente tem que analisar a situação do Vitória hoje, que é muito difícil, já foi pior. Eu acho que o presidente ele já deu uma ajeitada numa série de coisas, até pela própria experiência dele, o presidente Paulo Carneiro. O Vitória ele deve ter foco em outras coisas. Primeiro, ele talvez precise arrumar a casa, realmente. Buscar de volta o torcedor que está em Salvador. O Vitória fez uma opção por ir jogar na Fonte Nova e o torcedor não abraçou isso. Tanto é que eles quebraram esse contrato com a Fonte Nova, tiveram que voltar a Barradão. Então o Vitória passa por uma fase que é diferente da fase de 3 anos atrás, 4 anos atrás. É completamente diferente. E olha que a gente foi para a segunda divisão. Então precisa realmente ter um rearranjo das coisas. Agora, a gente precisa pensar a longo prazo. Olha, não pode fazer isso agora. Quando que a gente vai poder fazer? Vamos pensar isso a médio e longo prazo? Vamos planejar aqui? Vamos chamar a torcida e conversar? Eu acho que é isso que precisa ser feito. Só para voltar rapidinho no que o Leandro falou, sobre a questão do vitorismo, né, que daria um episódio... Daria não, acho que vai dar, né? Um episódio somente sobre isso, mas sobre essa construção de identidade do que é ser Vitória, do porquê ser Vitória. E, na minha opinião, não estou falando em nome do NegoCast, estou falando em nome de Wallace Cardoso. Na minha opinião, o vitorismo vai de encontro, é uma antítese ao Paulo Carneirismo, mas isso é assunto para um outro episódio. Vamos agora, você que ouve o NegoCast, ouve o último episódio aí, no episódio 2, a gente estreou o nosso novo quadro aqui, que é o Passe de Pirinho, e hoje vamos para uma nova edição, hoje como convidado mais um torcedor de Brasília, né? Tá quase virando um NegoCast candango aqui, o torcedor Fernando Tolentino falando um pouco sobre a experiência dele. Vamos ouvir. Vitória, Vitória, mostra o teu valor.
Eu cheguei em Brasília no final de 74 e, evidentemente, fanático pelo Vitória. Resolvi ficar. Vocês não imaginam a dificuldade de um torcedor de time de futebol da Bahia morando fora do estado. A imprensa, eu sou jornalista, além de administrador, vim como administrador. A imprensa nacional, ela não cobre o futebol baiano, o esporte da Bahia. Então, eu não tinha como acompanhar o Vitória. Às vezes, saía no Fantástico. Eu ficava ali na frente da televisão esperando. Quando saía, era a última notícia. Na maior parte das vezes, eu chegava na segunda-feira sem o resultado do jogo do Vitória. E aí eu tinha que ir para a estação rodoviária, meio-dia, porque chegava o jornal à tarde, numa banca de revista da rodoviária que tem jornal de todos os estados. E aí chegava lá, pegava o jornal, abria lá mesmo na rodoviária para ver o resultado do jogo. Tive 2 filhos em Brasília, como é que você consegue que esses filhos tenham como primeiro time o Vitória? Um deles, o mais velho, acabou virando vascaíno. Claro que gosta do Vitória, mas o primeiro time é o Vasco, que é o time do avô aqui, há muitos anos em Brasília. O segundo filho não gosta de futebol, é adepto de voleibol, então nem time tem. Mas vejam bem que coisa maluca, quer dizer, o sofrimento para esperar o resultado do jogo segunda-feira, meio-dia. Pois bem, tinha bastante gente baiana que veio na mesma época para cá, todos trabalhando no mesmo lugar, amigos, não é? E lá um dia o Vitória vem jogar aqui no Mané Garrincha contra o CEUB. O CEUB tinha time de futebol profissional. E nos organizamos, é evidente, foi a glória. Quando a gente chegou no estádio, a gente levou a bateria da Aruc, todo mundo uniformizado, tanto nós como a bateria. Era pouca gente, mas diante do CEUB que não tinha torcida, nós éramos a maioria. Fizemos uma festa no estádio. Mas o CEUB botou 1-0 e na hora o empate viria num ataque fulminante com o Osni pela direita, que deu uma escapada incrível. E aí o juiz, sem nenhum motivo, o bandeirinha, perdão, sem nenhum motivo, levanta a bandeira e impede a continuidade do lance. Um colega de trabalho não se conteve, tirou um Adrianino da cinta e atirou aquele foguete ali em cima do bandeirinha. Pois bem, no dia seguinte ele recebia lá, no local de trabalho, representante de uma empresa que iria discutir fechamento do contrato. E aí ele estranhou porque que a pessoa que tinha marcado não foi. E o outro que representava a empresa explicou. É que ele é bandeirinha, foi ontem auxiliar um jogo no estádio e um maluco soltou um Adrianino em cima dele, soltou um foguete em cima dele e ele ficou surdo, está surdo até agora. Então, pelo menos por 24 horas, esse caboclo ficou surdo por causa do fanatismo desse amigo. Mas foi um momento especial, a gente ali na torcida organizada do Vitória, em pleno estádio Mané Garrincha. Um dia, eu chamei umas amigas para um samba. Gente, vamos para um samba. E aí entrei na internet, já uma ferramenta nova. Entrei na internet para procurar um samba domingo à tarde. Olha o que eu vejo. Samba do Vitória Candango. E quando eu cheguei lá no samba do Vitória Candango, era a torcida do Vitória Candango organizada lá no Velho Show Pizza. E aí me encontrei com essa turma maravilhosa. É um encontro especial, porque inclusive não é só o Vitória. É o reencontro com a Salvador, com a Bahia, com o sotaque baiano, com a juventude baiana, com como é que está pensando a torcida do Vitória. E fizemos um furdunço tão grande em torno do Vitória, que acabou que na torcida Vitória, na grupo Vitória do Torcedor, nós conseguimos colocar 5 conselheiros baianos eleitos na torcida torcida Vitória Candango. Então, era a redenção para mim, que agora estava me reencontrando com o Vitória de corpo e alma. Sangue, suor, lágrima, tudo ali em cima da torcida do Vitória.
em cima do Vitória. Nada como torcer com torcida. Por isso que até eu acho o seguinte, torcer pela televisão, você torce vendo o que o jogo está aparecendo, porque você vê o lance, não vê o jogo. O verdadeiro torcedor é aquele que vai ao Barradão. Eu não deixo de ir ao Barradão se eu vou a Salvador. Peço quem estiver em Salvador que me represente, porque isso é fundamental. Estamos contigo em qualquer lugar, pois temos conquistas na terra e no mar. Vitória, vitória. Isso aí, esse foi o Passe de Pirinho, o nosso quadro aqui do nosso ilustre irmão rubro-negro Irlan Simões. E já vamos encerrar a edição de hoje do NegoCast. Fique aí aguardando a nossa próxima edição, que com certeza vai render bastante, assim como hoje. Primeiramente, agradecer aos nossos convidados. Neto, por favor, aí as suas considerações finais. E em nome do NegoCast agora, muito obrigado pela sua participação. Galera, eu que agradeço. Muito obrigado pelo convite. É muito bom ter esse espaço. Não tenho certeza, foram os primeiros que abriram espaço, acho que para as torcidas de fora. Em nome da Vitória Ju, a gente agradece, isso aí só faz crescer. Peço desculpas aqui ao pessoal da torcida, as que eu não citei o nome, mas que tiveram envolvimento direto, né, na criação, no andamento da Vitória Ju. E não é uma torcida de um nem de dois, é uma torcida de todos. É o que faz o movimento da Vitória Ju, são todos os rubro-negros que moram aqui, os que moram fora, que quando tem jogos aqui, que juntam com a gente, que faz aquela resenha, aquela coisa boa. E é isso, galera. Muito obrigado. Espero que futuramente tenhamos resultados aí e podemos participar de novos podcasts. Vocês são show de bola, velho. Muito obrigado. A gente que agradece, sinta-se à vontade para voltar sempre que quiser, como a gente fala. Esse aqui é o podcast da torcida do Vitória, maior campeão do Nordeste. Thiago, muito obrigado a você também. Dedico a você as mesmas palavras que eu falei pro Neto. Por favor, suas considerações finais. Cara, é bom falar do torcedor do Vitória fora de Salvador, dar essa visibilidade. A gente está aqui em todo o Brasil e a gente espera muito que aquele fervor que existia algum tempo atrás volte. Vitória passou por vários problemas aí, inclusive políticos. A gente sabe que está se rearrumando. A gente espera que torce muito para que o trabalho dê certo e a gente volte a ser aquela torcida que era. Isso aí. Fernando, suas considerações finais? Agradecer a todo mundo que escutou até aqui. É isso, galera. Esse assunto é um assunto que rende bastante, sabe? A gente não abordou, por exemplo, a questão do interior, porque pensamos em abordar em um outro programa. Então, assim, agradecer mais uma vez todos os convidados pela disposição de participarem aqui do programa e pode ter certeza que a gente ainda vai voltar desse assunto aqui, porque é um podcast feito por torcedores para torcedores, então o torcedor vai ser sempre o centro do assunto aqui. O que mora fora, o que frequenta o Barradão todo dia, sempre vai ser o assunto do nosso podcast. Saudades de frequentar o Barradão, vários gatilhos aí. Suas considerações finais. Então, família, primeiro agradecer pela presença, né, mesmo que virtual, de todos, a ilustre presença do Neto, direto de Aracaju, a ilustre presença do Thiago, a quem eu conheço de longos carnavais virtualmente, pelas mobilizações, o Neto também, mas o Thiago com um pouquinho mais de ênfase, e dizer o seguinte, que eu acho que esse episódio do NegoCast, ele simboliza muito o que a gente pretende fazer com o programa e o que a gente, dessa geração, né, mais vitoriosa, mais cheia de triunfos com relação à Vitória, o que a gente pretende construir o clube daqui para frente, que é discutir o clube, que é debater o clube e que é fazer com que o Vitória seja de fato de todos nós. Então, eu achei o episódio bem bacana, bem denso, apesar de concordar que dá pano para manga esse debate, né? Mas que bom que a gente tem torcedores em todos os cantos do país e que bom que a gente tem se articulado. Então, a galera que está ouvindo aí o NegoCast, mantenha a audiência, que esse programa só tenha a crescer, e o vitorismo, a brincadeira do vitorismo, que no fundo não é brincadeira, no fundo é um aperto de mente da ideologia rubro-negra. Vocês vão saber do que se trata e a gente vai incutir aí nos corações rubro-negros. Até o próximo NegoCast, se Deus permitir. Rapaz, pra mim não é brincadeira não, pra mim é muito sério, e vocês vão ver um programa falando sobre isso. É isso aí, torcedora rubro-negro. Esse foi mais um NegoCast. Não esquece de seguir as nossas redes sociais, acompanhar aí que os próximos episódios a gente vai voltar com a nossa assiduidade e as recomendações de sempre da OMS, né? Fique em casa, vamos esperar tudo isso passar. Se for sair, use máscara, de preferência uma máscara do Vitória. E
Até a próxima, valeu!